Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ver, mais uma vez, a discussão de Cristo sendo indagado por aqueles judeus, por aqueles homens que não acolhiam o seu testemunho. E nós vamos ver que Jesus, ele coloca duas realidades para que um homem seja livre. A primeira, ele vai dizer, se dá através da palavra. Aqueles que permanecem na palavra de Deus encontram a liberdade. A segunda, ele vai colocar como sendo o filho. Aquele que acolhe o testemunho do filho, aquele que aceita o filho que foi enviado pelo pai, esse será um homem livre, caminhará como um homem livre. E nós sabemos que a palavra é o Filho, é o próprio Cristo que encarnou no meio de nós, nos assumiu toda a nossa humanidade. E através da cruz, nós que estamos já findando o tempo da quaresma, para adentrarmos na Semana Santa, nós sabemos que a remissão, a redenção, o nosso resgate, a nossa liberdade se dará sobretudo na cruz. Por isso que uma imagem que corresponde muito bem à nossa liberdade é o bom pastor, que vem ao nosso encontro, que vem nos pegar como ovelhas feridas nos braços, que vem cuidar de nós. Essa figura representa exatamente a cruz de Cristo. Ali Ele nos acolheu como um bom pastor, o bom pastor que deu a vida por nós. Ali Ele cuidou de nós com seu sangue derramado, derramando sobre todas as nossas feridas, sobre todos os nossos pecados, e nos perdoando, nos amando. Esse é o convite que eu e você somos chamados agora a assumir, a acolher, porque no decorrer do Evangelho, nós vamos ver homens como esses judeus, que não se deixavam ser acolhidos,
se colocavam como ovelhas rebeldes, se colocavam como pessoas que não queriam viver essa liberdade que o próprio Deus quis dar a eles e assim a nós, através do seu Filho. Somos chamados a acolher essa liberdade, a escutar a palavra e acreditar no Filho de Deus. Fechemos os nossos olhos por um momento, porque a cada Eucaristia é o Filho vindo ao nosso encontro mais uma vez, é o bom pastor vindo ao nosso encontro mais uma vez, falando a cada um de nós da sua palavra libertadora, que vem nos cuidar, que vem sarar as nossas feridas. Mas a cada Eucaristia também somos nós a acolher, a não nos colocarmos, nos posicionarmos como ovelhas rebeldes. Por isso, escutemos essa canção do bom pastor, daquele que hoje quer cuidar das tuas feridas. Sei que é misericórdia o teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Não, eu não tenho nada em minhas mãos, como cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Ele me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tanta fraqueza que me leva a depender do teu amor. Veja o que a música vai dizer. E assim são as ovelhas como cada um de nós, que nos encontramos feridos. Assim somos nós traduzidos nessa música quando diz: não temos nada a oferecer. E de fato, meus irmãos, se olharmos para Deus, nós sabemos que muitas vezes, além de não termos o que oferecer, damos aquilo que não deveria, que é a nossa rebeldia, que nos cerca, que nos domina por momentos, por situações, por irritações. Mas hoje, no Evangelho, Jesus, através dessa discussão com os judeus, vem nos mostrar a sua ação libertadora, através da sua palavra, aonde Ele vai nos dizer, para aqueles homens: se vós, que dizem ser filhos de Abraão, de fato fossem, acolheriam a minha palavra. Então a primeira coisa, o primeiro remédio que Jesus nos apresenta hoje é a palavra dele, que vem nos curar, que vem nos mostrar o sentido de nossa vida, que vem nos preencher, que não nos permite sermos pessoas vazias, mas cheias da sua presença. Mas quando nos colocamos como uma atitude de rebeldia, nós passamos a indagar a Deus, a questionar a Deus, como esses homens, como esses judeus, através do orgulho. E por que o orgulho? Vejam bem, meus irmãos, quando os judeus indagam a Jesus, dizendo: nós somos filhos de Abraão, é preciso que nós entendamos essa relação deles com Abraão, o pai da fé.
Abraão, para eles, dava a certeza de serem um povo eleito, por isso um certo ar de superioridade. E também por se verem como povo eleito, uma vez que Abraão acreditou na palavra de Deus e caminhou de forma a uma atitude de entrega total, e nele Deus confirmou todas as promessas, para aqueles homens não existiria outra pessoa ou possibilidade de segurança a não ser eles se verem como pessoas escolhidas por Deus, e que portanto bastava a eles a forma deles viverem, de levarem o seu culto, de relacionarem com os outros, se viam como pessoas superiores aos outros. Nós vamos nos lembrar em outra passagem bíblica que os judeus, eles odiavam os samaritanos, porque entendiam que os samaritanos eram pessoas corrompidas, que se misturaram, que já não eram uma raça pura e que portanto eram odiados. Vamos nos lembrar até também de quando a samaritana faz o encontro com Cristo, que num primeiro momento ela se vê constrangida de ver um judeu conversando com ela, mas quando ela faz a experiência da palavra viva de Cristo, ela sai alegre, feliz, anunciando. Esses homens, eles se colocavam numa postura de superioridade. Hoje a palavra de Deus quer nos libertar dessa postura, que por trás disso entra o egoísmo, o individualismo, o orgulho, a soberba, que não nos permite acolher a palavra de Deus em nossos relacionamentos, indo ao encontro do outro, e que muitas vezes nos posiciona como esses homens, a julgar e a criticar. Hoje a palavra de Deus quer nos libertar, não somente do pecado original, como já o fomos pelo batismo, mas nos libertar dessas escravidões que tantas vezes ocupam a nossa vida, que tantas vezes nos impede de caminharmos para essa via de amor. Mais adiante, nós vamos ver nesse discurso dos judeus com Jesus, eles dizendo que o testemunho de Cristo é falso, porque eles falam: nós somos verdadeiramente filhos de Abraão. Mais uma vez, um sinal de rebeldia, um sinal de quem não acolhe a palavra de Deus, de quem não confia naquele que Ele enviou. E por muitas vezes, meus irmãos, quando nos vemos também em situações difíceis, quando nos vemos em situações de decepção, quando nos vemos em situações onde perdemos o governo de nossa casa, o desespero é capaz de nos fazer perder a confiança em Deus. A angústia é capaz de fazer com que nós nos sintamos órfãos. E Jesus também vem nos libertar com a sua palavra, através do convite de termos olhar naquele que é a verdadeira esperança, naquele que foi o luzeiro no alto da cruz, naquele que é o luzeiro para nós a cada Eucaristia, nos mostrando que diante da angústia, diante das situações que por muitas vezes nos vemos impotentes, Ele nos torna capaz de irmos adiante, de caminharmos adiante. Como nós vamos ver também na leitura, a leitura de hoje do livro de Daniel nos mostra 3 homens, Sidraque, Misaque e Abdênego, que são colocados em situação de risco de morte, diante de um homem orgulhoso, diante de um homem que se rebela contra os servos de Deus. Veja, meus irmãos, o que a rebeldia pode fazer conosco? Pode nos colocar
sobre a escravidão do orgulho e da soberba, sobre a escravidão do desespero e da angústia. Pode nos fazer permanecer nas trevas do pecado. Mas veja agora, através desses 3 homens, que diante de todas essas situações, do orgulho do mundo, da soberba do mundo, eles são capazes de confiar em Deus. E porque lançam a sua vida em Deus, experimentam diante da fornalha ardente a misericórdia de Deus, o bom pastor, o próprio Deus que vem ao encontro deles, porque encontraram neles humildade, porque encontraram neles a acolhida da sua palavra, porque encontraram neles, porque Deus encontrou neles confiança, porque Deus encontrou neles homens que decidiram viver a palavra, e portanto esses homens experimentaram o Deus que veio em socorro à necessidade deles. Mas sobretudo porque Deus encontrou neles uma voz de louvor. Na fornalha ardente, como nos narra o livro de Daniel, eles estão ali louvando e glorificando a Deus. Eles não permitiram a escravidão tomar conta do coração deles. Eles não permitiram o orgulho, a soberba do mundo adentrar na vida deles, mas eles, pelo contrário, recorreram ao verdadeiro Deus. Assim a liturgia nos convida a olharmos que a liberdade de nossas vidas está em caminharmos na humildade. A liberdade de nossas vidas está em louvarmos a Deus diante das dificuldades. A liberdade de nossas vidas está, a cada participação da Santa Missa, em nos despojarmos das nossas falsas seguranças. A liberdade de nossas vidas, meus irmãos, está em nos tornarmos pessoas que nos esvaziem de tudo aquilo que por muitas vezes parece querer nos bastar, para que tenhamos somente Deus em nossas vidas, para que possamos deixar que somente Cristo venha a ser a nossa força, em permitirmos que somente Cristo venha conduzir a nossa vida. Por isso que nós vamos ver em várias passagens bíblicas, como a leitura de Gálatas 5, as realidades que precisamos nos despojar a cada dia: o egoísmo, o orgulho, a soberba, a crítica, o julgamento, para vivermos essa liberdade do Espírito, o amor, o perdão, a paciência, para vivermos essa liberdade de Cristo, sobretudo, de nos permitirmos ser acolhidos por Deus. E só conseguimos fazer isso quando optamos pelo amor, pela misericórdia, pela via da humildade, pela via da bondade. É aqui aonde nós nos permitimos ser acolhidos pelo bom pastor. É aqui aonde nós nos despojamos da nossa rebeldia. É aqui onde nós nos colocamos como ovelhas dóceis, afáveis, nas mãos do bom pastor. Que eu e você, nessa Santa Liturgia, possamos hoje nos decidir, caminharmos mais uma vez, nesse tempo da Quaresma, já chegando para a Semana Santa, possamos acolher de forma concreta, não com o orgulho daqueles homens que tinham a palavra de Deus e portanto se achavam superiores, mas com a postura desses 3 jovens que não tinham nada para oferecer, mas ofereceram apenas aquilo que eles tinham, que era a palavra que eles escutaram, e portanto renderam glória a Deus. Glória a Deus. Fechemos mais uma vez os nossos olhos. Coloquemos agora a nossa vida nas mãos do Senhor, na fornalha ardente que você se encontra. Permita-se agora ser alcançado por Deus, colocando nas mãos dele aquilo que são
as situações difíceis, aquilo que são também as suas misérias, porque nem sempre são as situações difíceis, mas são as nossas misérias que tantas vezes nos convence ter esse ar de superioridade. Nós coloquemos na mão do Senhor, para que Ele possa agora cuidar de nós, para que Ele possa agora restaurar a cada um de nós e permitir que nós possamos agora tomar o governo de nossa vida, permitir agora que nós possamos recomeçar, como aqueles jovens na fornalha ardente, recomeçar a sua vida em Deus, tendo ali a presença do anjo, tendo ali a presença da manifestação de Deus, na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu interior.